Oi galera, vamos resolver então duas questões do Enem, a número 94 e a número 108. Ao decorrer da leitura do enunciado, eu vou grifar alguns dados que serão muito importantes para nos auxiliar na resolução dessa questão. Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choro de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruído, CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? Então, podemos ver então que a gente tem 5 alternativas. Mas vamos rever então esses fenômenos ondulatórios primeiramente. A absorção, ela tem a ver com isolamento acústico. E na nossa questão já nos fala que nem todos os sons são cancelados pelo fone de ouvido. Então essa alternativa a gente já vai cancelar ela, já vai excluir. A interferência, ela tem dois tipos. A interferência construtiva, que é quando duas ondas de mesma amplitude vão em direção uma à outra e quando se encontram, elas se somam. Porém, logo após, elas continuam seguindo seu caminho normalmente. E tem também a interferência destrutiva, que é quando duas ondas de mesma amplitude, porém uma invertida em relação à outra, se encontram. Porém, a crista de uma cancela a crista da outra, e o vale de um cancela o vale da outra, ou seja, essas duas ondas quando se encontram, elas se anulam. Porém, logo depois uma passa pela outra e elas seguem seu caminho normalmente. Essa alternativa, ela é uma forte candidata, a ser então a nossa resposta correta. Mas vamos continuar vendo os outros fenômenos ondulatórios para depois a gente ver se essa questão realmente é correta ou não. A polarização, ela é quando definimos uma direção de viagem fixa para a onda. Então a gente pode ver aí, que a gente tem uma fonte de luz e essa fonte de luz possui várias ondas, tanto na horizontal quanto na vertical. E quando essas luzes passa pelo polarizador, nós conseguimos ver então que as únicas que realmente conseguem ultrapassar ele são as ondas verticais. Então esse polarizador serve justamente para selecionar as ondas que passam por ele. Essa alternativa também seria uma forte candidata a ser a alternativa correta. Porém, as ondas sonoras são ondas longitudinais e por isso elas não podem ser polarizadas, somente as ondas transversais que são polarizadas. Então essa alternativa também a gente vai eliminar. Reflexão, ela não é nada mais nada menos do que aquele efeito bate e volta. Só que também não tem muito a ver com o enunciado, porque senão ouviríamos apenas a música do fone, e não um pouco barulho à nossa volta. Então a gente também vai eliminar essa alternativa. Temos também a difração, que é a capacidade que a onda tem de contornar certos meios. Então vemos aí, que tem duas
tipo paredes, né? E tem uma fenda aí no meio. E a luz que passa por ela, ao passar por ela, né, consegue contornar e ela se espalha. Então a gente também pode ver, né, que essa tecnologia também não é usada no fone, né? Porque o objetivo desse dispositivo é justamente de impedir alguns ruídos, né, e não de aumentá-los. Então, a questão certa vai ser interferência. Explicando um pouquinho melhor sobre a interferência, né, que é usada nesse fone, nós podemos ver então que tem a onda, né, roxa mais escura e a onda rosa clarinho. A gente pode ver na figura abaixo que uma cancela a outra justamente, né, por causa que uma onda cancela um vale cancela outro, né, e outra crista cancela a outra também. Então aí a gente consegue ver como que esse fone usa esse dispositivo. Então, galera, eu vou seguir o mesmo esquema da questão anterior. Eu vou ler o enunciado e, de acordo com a leitura, eu vou grifar as partes importantes. Nos desenhos animados, com frequência se vê um personagem correndo na direção de um abismo, mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio, e só quando percebe que não há nada sob seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. No entanto, para observar uma trajetória de queda num experimento real, pode-se lançar uma bolinha com velocidade constante v0 sobre a superfície de uma mesa e verificar seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Vamos analisar então o movimento de queda e depois vamos voltar nas alternativas e ver qual alternativa que condiz com o movimento da bolinha. Podemos ver então, né, a bolinha em cima da mesa com a velocidade inicial constante. Só que uma hora essa bolinha vai chegar na beirada da mesa. Tendo conhecimento do plano cartesiano, que o movimento na horizontal chamamos de eixo X e o movimento na vertical chamamos de eixo Y, vamos nomear então a velocidade da bolinha de Vx. Quando a bolinha então começa a cair da mesa, temos que levar em consideração a gravidade. E com isso, surge uma nova velocidade, que é a velocidade em relação a y. Nessa nova imagem, vemos então que essa velocidade em y, ela começa a aumentar, porque ela começa a sofrer aceleração no eixo y. A bolinha começa a sofrer aceleração. A aceleração, ela tem a capacidade de fazer a velocidade variar. Então, a nossa velocidade em x continuará constante, mas a velocidade em y vai aumentar. A velocidade em x, ela segue um movimento uniforme, e a velocidade em y segue um movimento uniformemente variado. Essa aceleração que a bolinha está sofrendo na velocidade em y está sendo a 10 metros por segundo ao quadrado, que equivale à gravidade, né? Somando então os vetores Vx e Vy, teremos então a velocidade total dessa bolinha. Podemos ver então que a alternativa correta para essa questão é a alternativa D, é a que corresponde. A alternativa A seria correta se estivesse falando em relação ao desenho, se a pergunta fosse em relação ao desenho. A resposta B e a resposta E não condiz, né, com o enunciado, na verdade nem muito com as leis da física, né, porque numa queda livre não tem como a bolinha percorrer essa trajetória.
Então, muito obrigada e espero que vocês tenham gostado. Até mais!